que eu vou compartilhar com vocês hoje é mais do que um segredo. É um sussurro vindo dos corredores do tempo, uma lenda que o próprio São Cipriano, o lendário bruxo que se converteu e se tornou um santo, hesitava em tocar. Pense em um homem que dominava as artes mais profundas e perigosas da magia negra, que tinha pactos com entidades que a maioria de nós nem ousaria nomear e que, depois de uma conversão dramática, passou a combater essas mesmas forças. Um homem com esse poder, com essa experiência, tinha medos. E não eram medos comuns, eram medos de rituais tão potentes, tão capazes de alterar a realidade, que até ele, o mestre, sentia um calafrio na espinha só de pensar em executá-los. Mas por que ter medo? Se ele os dominava, se ele os conhecia, o que havia de tão terrível neles? É essa a pergunta que vamos desvendar hoje. Se você tem a coragem de olhar para o que o próprio Cipriano temia, se você está pronto para explorar os limites entre o sacro e o profano, o bem e o mal, o que é permitido e o que é proibido mesmo para um bruxo de sua estatura, então você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. E se você valoriza o conhecimento que poucos ousam buscar e os segredos que raros se atrevem a contar, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que você vai ouvir a partir de agora pode não só te surpreender, mas também te fazer questionar tudo o que você pensa sobre poder, fé e as forças ocultas que permeiam nosso mundo. Prepare-se, porque a porta para o desconhecido está prestes a ser aberta. O primeiro ritual que fazia Cipriano tremer não era de sangue, não era de invocações demoníacas explícitas, mas de uma manipulação tão sutil e tão poderosa da vontade humana que ele o considerava uma invasão da alma, uma violação da essência divina em cada um de nós. Este era o chamado Ritual do Elo Inquebrável, ou, como era conhecido nos círculos mais fechados, o Ritual da Prisão da Alma Gêmea. Não se tratava de feitiços de amor comuns para atrair alguém. Ah, não. Isso era para amadores. Este ritual visava criar um laço psíquico e espiritual tão forte entre duas pessoas que ele se tornava praticamente irreversível, uma união forçada que transcendia a própria vontade dos envolvidos. Era uma amarração em um nível tão profundo que a liberdade individual era sacrificada em nome de uma posse egoísta e implacável. Cipriano, em seus dias de bruxo, conhecia os atalhos para os corações e mentes, sabia como implantar pensamentos e desejos. Mas este ritual ia além. Ele envolvia a criação de um golem espiritual, uma cópia etérica de uma das almas envolvidas, que era então fundida à outra, forçando uma simbiose que não era natural. Imagina a dor de ter sua essência lentamente corroída, seus desejos se misturando aos de outro, sua individualidade se esvaindo até que você não soubesse mais onde você terminava e o outro começava. O preço para quem o executava era terrível. Exigia um sacrifício de parte da própria alma do bruxo, um pedaço da sua capacidade de amar verdadeiramente ou de experimentar a liberdade genuína. Cipriano temia este ritual porque ele entendia que manipular o livre-arbítrio, mesmo em nome de um amor ilusório, era ir contra as leis cósmicas mais fundamentais. Ele sabia que o universo tem uma forma de equilibrar as coisas, e a energia negativa gerada por tamanha violação retornaria triplicada, não apenas para o alvo, mas principalmente para quem o executava. Era uma corrente que aprisionava a todos, e o bruxo se tornava o primeiro escravo, acorrentado ao karma de uma união forçada e antinatural. Ele viu, em seus estudos e experiências, os resultados catastróficos desses elos. Amores que se transformavam em ódio, casamentos que viravam prisões de tormento mútuo, vidas que se arrastavam na miséria emocional e espiritual.
E ele sabia que mesmo o poder de uma conversão e uma vida de santidade não apagariam completamente as marcas de quem ousou interferir com a essurança da alma alheia. O medo de Cipriano não era de não conseguir realizar o ritual, mas sim de conseguir. O segundo ritual na lista dos temores de Cipriano não era sobre amor, mas sobre conhecimento e poder, mas de uma forma que desafiava os limites da própria sanidade. Era o chamado espelho da consciência invertida, ou speculum inversus mentis. Este ritual não buscava invocar demônios para pedir favores ou riquezas. Isso, para Cipriano, era quase trivial. Este ritual visava forçar uma abertura tão brutal e indiscriminada da mente do praticante que ele seria capaz de ver todas as realidades simultaneamente, de acessar todo o conhecimento universal de uma só vez. Imagina o que isso significa. Não estamos falando de um vislumbre, de uma intuição. Estamos falando de um fluxo avassalador de informações, imagens, sons, sensações de todas as épocas e dimensões, inundando a mente sem qualquer filtro. Você veria o passado, o presente e todos os futuros possíveis. Você sentiria a dor de cada criatura viva e morta. Você compreenderia as linguagens de todas as galáxias e as equações mais complexas do universo, mas tudo ao mesmo tempo, sem uma pausa, sem uma forma de processar. O objetivo era a iluminação instantânea, a onisciência. O resultado, quase invariavelmente, era a loucura. A mente humana não foi feita para conter tamanha vastidão de dados. É como tentar despejar um oceano em um copo. O copo simplesmente explode. Cipriano, em suas explorações, teve vislumbres do véu entre as realidades. Ele sabia que o conhecimento é poder, mas também sabia que o poder sem controle é autodestruição. Ele entendia que a evolução da consciência é um processo gradual, uma escada que subimos degrau por degrau. Tentar pular todos os degraus de uma vez era convidar ao colapso. O ritual envolvia horas de cânticos em línguas antigas, a criação de mandalas complexas que funcionavam como portais mentais e o uso de ervas potentes que alteravam a percepção de forma irreversível se mal administradas. Mas o ingrediente principal era a própria força de vontade do bruxo, a sua capacidade de se desapegar da sua própria identidade para se fundir com o todo. E é exatamente aí que estava o perigo máximo. Ao se desapegar da identidade, ele corria o risco de não conseguir voltar, de se perder na imensidão, de se tornar apenas um eco de consciência sem forma, sem propósito, sem individualidade. Cipriano temia não a falha do ritual, mas o sucesso. Temia a perda da alma, não para uma entidade externa, mas para a própria dissolução na onisciência. Ele valorizava a individualidade da alma, a jornada pessoal, a capacidade de discernir. E esse ritual prometia tudo isso em troca da própria essência do ser. Ele sabia que alguns buscavam essa dissolução como uma forma de nirvana forçado, mas para ele era uma armadilha, uma fuga da responsabilidade de ser quem você é. O terceiro e último ritual que assombrava a memória de Cipriano, mesmo após sua conversão, era o mais direto e brutal em sua intenção. Era o ritual da invocação do destino quebrado, ou Sors Fracta Vocatio. Este não era um ritual para prever o futuro ou para mudar pequenos eventos. Era um ritual para desviar completamente o caminho de vida de uma pessoa, para anular seu livre-arbítrio em relação ao seu próprio destino e para forçar um curso de eventos que a levaria à desgraça ou à ruína, independentemente de suas escolhas. Pense nisso. Cada um de nós nasce com um potencial, com escolhas a fazer, com lições a aprender. Este ritual não apenas influenciava essas escolhas, ele as apagava. Ele rasgava o mapa da vida de alguém e substituía por um caminho de sofrimento e fracasso.
Cipriano, como um mestre da magia negra, tinha o poder de invocar entidades menores, de manipular a energia. Mas este ritual envolvia invocar forças muito mais antigas, entidades que habitam os reinos da causalidade e do tempo, seres que teciam os fios do destino. Para forçar essas entidades a romperem o destino de alguém, o preço exigido pelo universo era monumental. O bruxo tinha que entregar uma parte significativa do seu próprio destino. O que isso significa? Significa que a cada vez que Cipriano pensava em usar tal poder, ele sabia que estaria amarrando seu próprio futuro, sua própria felicidade, sua própria chance de redenção a um destino de sofrimento semelhante. Era uma troca kármica instantânea e de proporções titânicas. O ritual era complexo. Envolvia a criação de um boneco energético, não para voodoo, mas como um ponto de ancoragem para a alma da vítima. Elementos simbólicos da vida da pessoa eram queimados em um fogo sagrado invertido, enquanto palavras de poder eram recitadas em um dialeto que abria fissuras na própria tapeçaria da realidade. Mas o mais aterrorizante era o silêncio que se seguia. A ausência de resistência da vítima, a forma como sua vida se desdobrava em uma série de azares inexplicáveis, decisões catastróficas e reviravoltas sombrias. Cipriano temia este ritual não apenas pela crueldade inerente, mas porque ele sabia que era uma afronta direta à ordem divina, uma interferência no plano maior de cada alma. Ele, que havia buscado e encontrado a redenção, sabia o quão preciosa era a oportunidade de escolher o bem, de lutar contra as próprias sombras. Este ritual roubava essa oportunidade de outros. Era a negação da esperança, a interrupção da jornada evolutiva. Ele temia este ritual porque ele era a antítese de tudo o que ele se tornou depois de sua conversão. A fé na redenção, na liberdade da alma e no poder do livre-arbítrio. E o conhecimento de que ele um dia teve esse poder e a tentação de usá-lo o assombravam, mesmo como santo. E assim, chegamos ao final dessa jornada pelos medos do grande São Cipriano. Não foram monstros, não foram fantasmas, mas sim as manifestações mais profundas da manipulação do livre-arbítrio, da invasão da consciência e da anulação do destino. Esses eram os poderes que ele, um mestre nas artes obscuras, reconhecia como tabus até para si mesmo. A história de Cipriano nos mostra que até os mais poderosos entre nós têm seus limites, suas linhas que não devem ser cruzadas. Ela nos lembra da fragilidade da nossa vontade, da preciosidade da nossa liberdade e da importância de respeitar o caminho de cada ser. A verdadeira força, talvez, não esteja em ter o poder de fazer tudo, mas em ter a sabedoria de saber o que não deve ser feito. Que essa reflexão nos sirva de guia. Se você sentiu essa energia, essa curiosidade ardente e valoriza esse tipo de conhecimento que transcende o comum, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história e, mais importante, comente aqui embaixo. Qual desses rituais te causou mais impacto? Qual é o seu maior medo quando falamos de poderes ocultos? Eu quero muito ler sua opinião. Até a próxima, e que a sabedoria e a luz guiem seus passos.